Tá calmo? Vamos orar pelo Gabriel. Primeira vez que ele vai ministrar a palavra aqui na igreja. Gabriel conheci, ele era o Gabrielzinho, né? Bem pequenininho. Desceu as águas muito cedo. E como qualquer ser humano, passa por dificuldades, problemas, mas nós podemos dizer nessa noite, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estenda as suas mãos, vamos abençoar a vida do nosso irmão. Senhor Jesus querido, Deus Santo, infinito de poder, de bondade e de misericórdia, aqui está o teu filho diante da tua presença. Toma ele em tuas mãos, usa segundo a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, pois o poder é teu, a graça é tua, a palavra é tua, o Espírito Santo é teu, e nós somos teus servos, Senhor. Por isso usa o teu filho segundo a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. Deus, é no nome de Jesus Cristo, Filho amado, que nós te pedimos, dê a palavra, não abrir e fechar da boca do teu filho, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Santo Igreja, Pai do Senhor, amém. Amém, Jesus. Bom, confesso que quando passou o culto comigo eu fiquei um pouco nervoso, né? Porque eu tenho o costume de ministrar na célula da escola, que foi um grande desafio para mim, porque eu sempre fui muito tímido, mas foi algo que Deus me prometeu em 2019. Eu lembro que teve um dia que eu saí de casa, e ali quando eu voltei, minha mãe estava conversando com uma vizinha, e ali ela pediu para que eu voltasse. E ali ela falou assim que sentiu uma paz quando eu entrei. E ali ela falou assim para minha mãe e para mim, que ela me via falando da palavra do Senhor em meio aos jovens. E ali eu pensei, logo eu que era o mais tímido, ou coisas do tipo, mas quando o Senhor promete, quando Ele promete algo para nós, Ele nos capacita. Da mesma forma como a graça dele nos salvou, da mesma forma como a graça dele nos transforma, a graça dele também é a graça que capacita a gente. Amém. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Marcos 8, versículo 27. Tu és poderoso, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém? Amém. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor Deus, meu Pai, por mais essa palavra, Senhor Deus, meu Pai, qual o Senhor me concedeu, Senhor Deus, meu Pai, para estar ministrando aqui, Senhor Jesus. Ó Pai eterno, Pai querido e santo, que não venha ser eu falando, Senhor Deus, meu Pai, que pelo Espírito Santo, Senhor Deus, meu Pai, ministrando, Senhor Deus, meu Pai, no coração de cada um, Senhor Deus, meu Pai, que aqui está, Senhor Jesus. Ó Pai eterno, Pai querido e santo, que essa palavra, Senhor Deus, meu Pai, não venha entrar por um ouvido e sair pelo outro, Senhor Deus, meu Pai, mas que venha fazer morada em nosso coração, Senhor Deus, meu Pai. Que a cada dia, Senhor Deus, meu Pai, possamos ser transformados, Senhor Deus, meu Pai, edificados pela Tua palavra, Senhor Deus, meu Pai. E que possamos, Senhor Deus, meu Pai, praticar, Senhor Deus, meu Pai, tudo que lemos, Senhor Deus, meu Pai, tudo que aprendemos, Senhor Deus, meu Pai, para que cada dia mais, Senhor Deus, meu Pai, venhamos ser, Senhor Deus, meu Pai, cada vez mais parecidos contigo, Senhor Deus, meu Pai. Ó Pai eterno, Pai querido e santo, esse que eu te peço, já te agradeço. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Bom, geralmente quando eu estou ministrando na célula da escola, eu sempre compartilho algo com as pessoas que estão presentes sobre como veio o tema da palavra. E eu tenho um amigo que geralmente toda vez que eu estou conversando com ele, vinha o tema da palavra da célula. E aí eu sempre compartilho isso e eu falo geralmente o tema da palavra para depois dar essa introdução. E na semana passada eu estava fazendo meu devocional por volta de umas 11 horas da noite e eu comecei a pensar sobre um louvor que eu escutava bastante, que é o louvor que diz: o que os homens dizem. E aquele louvor que fala muito ao meu coração,
E ali eu ouvi o louvor, aquilo era ministrado no meu coração, mas eu tive o interesse de descobrir o contexto ao qual aquele louvor retratava. E ali eu abri a Bíblia, eu comecei a ler e eu comecei a entender que fala sobre a conversa que Jesus teve com os seus discípulos. E aqui, como nós lemos, nós podemos perceber que Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? O que andam dizendo por aí que eu sou? Só que se a gente for analisar o contexto um pouquinho mais à frente, Jesus pergunta para eles. Então algo que eu percebo é que a real intenção de Jesus não era saber o que os homens estavam pensando sobre ele, não era saber o que os homens andavam dizendo sobre ele, mas sim o que os seus discípulos com ele pensavam. E ali os seus discípulos dizem: tu és o Cristo. Porém, nesse momento, Jesus o repreende, porque ainda não era o momento de anunciar isso. Não era o momento que as pessoas tivessem esse conhecimento. E ali Pedro não entende. Ele não entende porque daquilo ele começa a questionar Jesus. Ele começa a repreender Jesus. Só que da mesma forma como ele questiona Jesus, Jesus o repreende e diz: você não entende as coisas de Deus, você entende as coisas que são dos homens. E a gente muitas vezes, lendo o contexto, a gente até critica Pedro pela forma como ele agiu. Só que, se a gente for refletir, a gente age da mesma forma diversas vezes. Porque às vezes Deus fala algo para a gente, Deus tem os planos dele para nossas vidas, mas a gente quer entender o que a gente quer. A gente não entende que a maneira de trabalhar é dele, não a nossa. A gente não entende que quem faz é ele, não é a gente. Então a gente não tem que querer o que a gente quer, mas a gente tem que aceitar os planos dele para nossas vidas. Porque muitas vezes a gente pensa algo, só que aquele algo não vai trazer algo bom para a gente, mas os planos de Deus é perfeito. E algo que me chama muita atenção é que um pouquinho mais à frente, Jesus fala que para seguir a Ele, a gente precisa negar a si mesmo. Meu Deus! Negar a si mesmo e levar a nossa cruz. É verdade, Jesus. E a gente sabe que muitas vezes é difícil negar as nossas vontades. Eu falo por muito mesmo. Eu falo que todos os dias é uma luta diária para mim. Porque às vezes Deus diz: faz isso, mas eu quero aquilo. Só que se a gente quer de fato ter uma vida com Ele, se a gente quer de fato estar em comunhão com Ele, verdade, a gente tem que negar as nossas vontades e seguir o que Ele quer. Porque muitas vezes, é como eu disse, a gente quer algo, aquilo nos nossos olhos parece ser algo bom, só que na verdade vai trazer um prejuízo para a gente. É verdade, Deus. E eu sempre falo nas ministrações que eu ministrei na célula, que às vezes a gente não entende o processo. Às vezes a gente se questiona o porquê daquilo, o porquê de certas situações nas nossas vidas, mas a gente se questiona porque a gente só vê o agora. A gente não vê o futuro. Antes da gente passar por um processo, Deus já sabe. Durante o processo, Ele sabe qual será o resultado final. E muitas vezes a gente tenta acelerar o processo. Verdade, Deus. A gente se questiona e a gente pergunta para Deus por que a gente está passando aquilo. E a gente não entende, só que para a gente chegar no estágio final de algo, para a gente viver as promessas dele nas nossas vidas, a gente precisa passar por um processo de amadurecimento. E muitas vezes você passa por situações que você se questiona, e você fala: mas eu estou na igreja todos os dias, eu estou sempre servindo ao Senhor, e por que eu estou passando por isso? Só que às vezes o Senhor quer te ensinar algo, e através da sua ferida, Ele quer trazer cura para as outras pessoas. Glória a Deus! Muitas vezes eu não entendi o porquê de eu passar por certas situações. Até que chegou o momento em que vieram pessoas até mim pedindo ajuda por uma situação que eu já havia passado. E ali eu vi que as minhas feridas serviram de cura para aquela pessoa. Verdade, Jesus! E algo que me chama muita atenção também é que quando a gente fala sobre negar a si mesmo, a gente pensa só nas nossas vontades, a gente pensa em diversas coisas. Só que é uma renúncia muito grande, é uma renúncia que não é fácil. Muitas vezes você pode ter um relacionamento de amizade, um namoro, ou alguma coisa do tipo que também te afasta do Senhor. Você precisa negar isso. Você precisa se desprender. É verdade, Deus. Fazer algo da parte dele. Porque muitas vezes a gente pensa que é só as nossas atitudes ou coisas do tipo. Mas às vezes existem pessoas, existem situações, existem bens, até mesmo, que te afastam da presença do Senhor. E a gente precisa aprender a negar sobre isso. Meu Deus, é verdade. E lendo um pouquinho mais à frente, em Marcos 10, versículo 17, fala sobre o jovem rico. E aí ele pergunta para o Senhor o que ele precisava fazer para ter a sua salvação. E o Senhor responde: porque aquele jovem,
as atitudes dele eram boas, ele seguia tudo que deveria ser seguido para ter sim a sua salvação. Só que Jesus disse: pegue os seus bens e dê aos pobres. E ali ele não quis aquilo. E a gente muitas vezes critica, assim como a gente critica Pedro, a gente critica o jovem rico. Só que será que na situação dele a gente não teria a mesma atitude? Será que de fato a gente ia se desfazer de tudo que a gente tem por amor a ele? É verdade. Será que de fato a gente gosta muito de apontar o dedo nas pessoas, às vezes a gente gosta muito de apontar os erros, a gente gosta muito de julgar, mas será que a gente teria uma atitude diferente? Será que a gente de fato ia abandonar tudo que a gente tinha, tudo que a gente conquistou no decorrer da nossa vida por amor a ele? E algo que me chama muita atenção é que, como eu disse, para a gente se libertar de si, não é apenas se libertar das nossas atitudes, dos nossos costumes, mas muitas vezes é se libertar de bens. Porque muitas vezes a gente possui bens que a gente admira aquilo como se fosse algo surreal. Só que não. Toda honra, toda glória deve ser a Ele. Aleluia! Coisas do tipo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o lugar de prioridade deve ser Ele. Ele é o lugar de prioridade na nossa vida. Aleluia! E uma frase que uma amiga me falou uma vez quando eu fui ministrar, que eu gosto sempre de trazer frases nas ministrações, é que se uma coisa não vai bem nas nossas vidas, as outras também não vão. E para algo fluir nas nossas vidas, a gente precisa dar um lugar de prioridade a quem merece prioridade. Muitas vezes a gente prioriza o nosso trabalho, muitas vezes a gente prioriza as nossas amizades, muitas vezes a gente prioriza diversas coisas, muitas vezes a gente prioriza os nossos estudos. E aí as coisas começam a dar errado e a gente não entende, a gente se pergunta por quê. Mas a real é que a gente deixou o Senhor de lado muitas vezes para priorizar outras coisas. E a verdade é que quando a gente prioriza Ele, todas as coisas são acrescentadas nas nossas vidas. Aleluia! Todas as coisas são acrescentadas nas nossas vidas. Obrigado, A gente Deus. não precisa se preocupar com o resto, porque certamente Ele fará. É verdade. Uma das coisas que eu comecei a pensar quando eu ouvi aquele louvor é sobre o quão ingrato eu sou. O quão ingrato muitas vezes nós somos. Porque Cristo se desfez de todas as suas riquezas, de todas as suas glórias, de tudo que Ele tinha. Ele se fez plebeu por amor a nós. Ele sofreu calado. Ele habitou no nosso meio e passou por todos os tipos de tentações. Verdade, Santo Deus. E muitas vezes quando a gente é tentado em algo e a gente infelizmente acaba caindo, a gente fala, mas é difícil. Mas ninguém me entende. Só que Ele passou por todas as tentações e Ele resistiu. E com a sua palavra Ele nos dá as instruções. Aleluia! Para resistir a isso. Então se Ele conseguiu, se Ele se fez homem, se fez expor a todas as situações que a gente também é tentado, por que a gente não consegue? A verdade é que a gente precisa confiar mais. Aleluia! E a gente sabe que isso é difícil. Isso não é fácil. Muitas vezes você olha para alguém numa situação difícil e você fala, descansa, confia. Não é fácil, pois só quem sabe o que está passando é você. Glória a Deus, é E verdade. muitas vezes é difícil confiar. Muitas vezes é difícil, em meio a tanta dificuldade, crer que Deus vai fazer algo. Só que em Salmos 9, versículo 10, se eu não me engano, diz que o Senhor não desampara aqueles que o buscam. Aleluia! Então, se você busca o Senhor, certamente Ele te ajudará. Ele não irá te abandonar. Porque nós devemos ter sempre certeza disso. E a gente vê em diversas situações da Bíblia que Ele de fato não desampara aqueles que o buscam. Daniel, quando estava na cova dos leões, ele clamou ao Senhor. E o que aconteceu? O Senhor não desamparou ele. Os jovens na fornalha não se dobraram perante a sábado dele. E o que aconteceu? O Senhor os livrou. Aleluia, Jesus! É desse Sempre jeito. isso em mente. A E da receita, mesma forma, o como o Senhor livrou aqueles, Ele também nos livrará. Ele estará conosco em todas as situações. E por fim, uma das coisas que eu tomei como conclusão sobre isso é que nós venhamos negar a si mesmo todos os dias.
E ali eu comecei a pensar bastante também, quando eu estava meditando sobre essa palavra, o que isso tinha a ver com cura e libertação, que é o culto de hoje. E em relação à cura, é que muitas vezes nós passamos por processos difíceis, nós passamos por processos complicados, que causam feridas. Só que esse processo te gera um amadurecimento. Não tem como você amadurecer, não tem como você crescer na casa do Senhor, se você não passar por um processo. Meu Deus, é O processo verdade. não é fácil. De fato não é. Mas o processo te prepara para algo. E através do que você passou, você pode ajudar outras pessoas. Assim como já aconteceu comigo. E quando isso acontece, você relembra de tudo. Você relembra de tudo que você passou, de todas as noites que você chorou sozinho, de todo o processo complicado que você passou. Verdade, Deus. Senhor, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Glória a Deus. Eu entendo que para mim ser bênção na vida das outras pessoas, para me ajudar as outras pessoas, é melhor que eu passe por aquilo, para que eu venha ter propriedade sobre o assunto. Não tem como você ajudar alguém se você não tem propriedade no assunto a qual aquela pessoa precisa de ajuda. Se você quer aconselhar alguém, como é que você vai aconselhar se você não sabe como é estar naquela situação? E a partir do momento que você partilha da dor da mesma pessoa, é mais fácil ter empatia, porque você já sabe que você passou por aquilo. E muitas vezes quando você passa por uma situação, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem e começam a te julgar e falar, Meu Deus, é verdade. é só você confiar. É só você seguir em frente, mas às vezes não é fácil. Não é fácil. Teve momentos que eu passei por situações que eu não falava pra ninguém. Eu guardava aquilo pra mim. E ali quando eu entrava no meu quarto, eu dobrava o meu joelho e eu conversava com Deus. Porque muitas vezes você procura um amigo, você procura um familiar, ou qualquer coisa do tipo. Não estou dizendo que é o meu caso, porque eu sempre fui muito fechado comigo. Eu sempre gostei de guardar as coisas pra mim e compartilhar com Deus. Confessar com Deus sobre isso. Mas às vezes você procura alguém da sua própria família e aquela pessoa te dá as costas. Mas às vezes você procura o seu melhor amigo e aquela pessoa te dá as costas. É verdade, Deus. Mas existe alguém que está sempre de braços abertos para te receber. Amém, Jesus. Ele está sempre ali para te escutar. Glória a Deus. Às vezes a gente prioriza as outras pessoas e a gente esquece de buscar a Ele no secreto. A gente esquece de buscar entrar no Santo dos Santos. Aleluia. A glória dele, a receber o poder dele, para se aproximar cada vez mais dele. Muitas vezes a gente fala sobre querer ser parecido com ele, mas o que será que a gente tem feito para isso? Será que a gente tem de fato buscado? Será que a gente tem buscado o suficiente? Eu falo por mim mesmo, que muitas vezes, eu estava até comentando com uma das minhas amigas essa semana, que muitas vezes a gente fala sobre a gente querer, sobre o querer, mas para a gente querer algo, a gente precisa agir. A gente não pode simplesmente esperar que Deus faça. Se você quer criar intimidade com Ele, você precisa buscar Ele, você precisa conversar com Ele. Quando você vai fazer uma amizade com alguém, você começa conversando aos poucos e ali o nível de conversa vai aumentando. E muitas vezes eu me questionava e eu vi alguns amigos meus se questionarem sobre o tempo de oração. E algumas pessoas já me pediram conselho sobre isso, já me falaram, mas eu não consigo orar meia hora ou coisa do tipo. E eu falei, começa com 10 minutos. Quando eu comecei a conversar com os meus amigos, não eram conversas que duravam o dia todo, era de tempos em tempos. Porque a partir daquilo, a partir de você fazer aquilo, você vai criando constância. E ali você vai aumentando cada vez mais. Verdade. É a mesma coisa. Ali você vai criando a constância, você vai conversando com ele, e quando você vai de 10, quando você percebe que você já está em 20, depois você já está em meia hora, Glória a Deus. e depois você passa a hora. Desse jeito, Jesus. E a mesma coisa é com a palavra. Desde pequeno eu sempre me interessei muito em estudar a palavra. Só que teve momentos que eu não entendia muita coisa. E aquilo foi meio que tirando aquele ânimo que eu tinha. Até que teve um dia que eu fui num culto de jovens na igreja do meu amigo e foi ministrado sobre constância, sobre a gente criar constância, a gente criar o hábito de ler a palavra do Senhor. Eu já lia, porém não tão constantemente.
bastante, confesso. E ali ele falou assim, se você tem essa dificuldade, começa com um versículo. Começa com um capítulo por dia. Depois vai para 2, para 3. E ali eu coloquei aquilo no meu coração e eu comecei a praticar aquilo. Eu comecei a praticar e eu vi que a cada dia mais eu sentia mais fome pela sua palavra. Eu sentia mais sede. E eu comecei a buscar cada vez mais dele. E eu percebo que tem feito grande diferença na minha vida. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente fala sobre a gente querer. Glória a Deus. Às vezes a gente fala sobre a Oh, gente Deus, querer obrigado. falar sobre a palavra para as outras pessoas, mas primeiro a gente precisa criar o hábito de ler. A gente primeiro precisa buscar um entendimento para isso. E ali, no começo do ano, eu lembro que quando a célula da escola foi entregue para mim e para minha amiga, que é líder junto comigo, eu fiquei muito nervoso. E eu lembro que no dia que a gente estava conversando sobre isso, a gente ia em uma conferência do Luciano Subirá em São Paulo. E ali eu comecei a ficar muito nervoso e ali a gente começou a conversar sobre a célula e ela falou, eu trago a palavra nas quartas-feiras e você traz na sexta. E ali caiu a minha ficha de que eu ia começar a ministrar a palavra para diversas pessoas na escola. E ali eu fiquei nervoso e aí eu falei com um dos meus amigos, que é o Rian, eu falei assim, eu estou muito nervoso, eu não sei o que fazer. E ali ele começou a me acalmar e ele falou assim, calma, se ele te prometeu isso, ele vai te capacitar. E ali eu acalmei um pouco na hora e eu fui. Eu ia direto da escola para a conferência, passei na casa da minha amiga, eu ia com duas amigas. Uma já veio aqui e a outra não veio aqui ainda, é a Ana e a Laura. E são pessoas que Deus colocou na minha vida que me ajudou bastante nessa caminhada. Eu agradeço muito a elas. E ali a gente foi conversando sobre. E ali ela falou assim, calma, a graça dele vai te capacitar. Aleluia. E o tema da conferência era a graça transformadora. Meu E a gente Deus. chegou lá e ali foi um pouco complicado porque no decorrer do caminho a minha rinite atacou do nada e quando eu fico com a rinite atacada eu tomo um remédio, me dá um sono absurdo, mas eu ainda assim durante a conferência eu fiquei focado em tudo que ele estava falando. E ali ele falou algo que refletiu tudo que os meus amigos já haviam falado para mim durante o dia todo. Ele falou assim, às vezes Deus te entrega algo e você se sente nervoso. Você não sabe o que fazer. Só que o tema da conferência de hoje é a graça transformadora. Só que a mesma graça que te transforma é a graça que te capacita. E aquilo foi uma resposta de Deus. E ali Deus começou a operar grandes coisas naquela sala da escola. E ali eu falei também, em uma das ministrações, sobre cura, sobre as nossas feridas, das nossas feridas saírem poder para curar. E é exatamente sobre isso que eu falei. Às vezes a gente não entende o processo, mas a gente tem sempre que entender que o resultado será algo bom, que através das nossas vidas, Aleluia, Jesus. serão alcançados. E ali eu comecei a pensar também, quando eu estava estudando sobre essa palavra que eu ia trazer, o que esse tema tinha a ver com libertação. E ali veio de imediato uma resposta, que a gente precisa se libertar do nosso eu todos os dias. A gente precisa se libertar das nossas vontades. A gente precisa se libertar de hábitos. A gente precisa se libertar dos costumes que a gente tem para viver algo novo da parte dele. E muitas vezes a gente fala que nós somos cristãos, mas o significado da palavra cristão é pequeno Cristo. Então, se nós somos os pequenos Cristos, Aleluia. a gente tem que se parecer com Ele. Glória a Deus. E não tem como a gente se parecer com Ele fazendo práticas erradas, Meu Deus. falando coisas erradas, tendo atitudes erradas, da qual vai totalmente contrário daquilo que Ele é. E às vezes a gente tenta mudar as nossas atitudes, a gente tenta, a gente agora decidido, e a gente fala, não, hoje eu vou fazer assim, assim e assim. Só que muitas vezes a gente cai no mesmo erro. É verdade. Mas a verdade é que se a gente quer se parecer com Ele, a gente precisa buscar
buscar as instruções dele na palavra. Se a gente quer se parecer com ele, a gente precisa entrar no nosso quarto, entrar no nosso secreto e buscar conversar com ele. Aleluia, glória a Deus. E algo que eu e os meus amigos conversam bastante é sobre a proximidade que a gente tem. Que a gente estuda no período integral, então a gente passa o dia todo junto. E ali a gente percebe que um vai pegando algumas manias do outro. E da mesma forma é com Cristo. Se a gente quer Glória a passar Deus. com Ele, a gente precisa passar mais tempo com Ele. E se a gente quer passar mais tempo com Ele, a gente precisa dobrar o nosso joelho e buscar a Ele, conversar com Ele. E muitas vezes a gente, até quando a gente vai orar, a gente vai com aquela coisa que nos foi ensinado desde pequeno, aquela oração formal. Mas a gente tem que entender que Ele é o nosso melhor amigo e que a gente tem essa intimidade com Ele. Então a gente pode conversar com Ele, conforme a gente vai caminhando cada vez mais com Ele, as nossas Glória a atitudes Deus. vão mudando. Não é possível a gente mudar as nossas atitudes sem a gente se basear em algo, sem a gente se basear nele. Então nós precisamos criar o hábito de buscar a Ele diariamente, seja através da sua palavra e até mesmo através da oração, que é uma conversa com Ele. E ali aquilo que foi ministrado foi sobre isso, sobre a gente se libertar de si. Porque muitas vezes, como eu disse, é complicado a gente se libertar das nossas vontades, dos nossos desejos, de tudo aquilo que a gente quer conquistar. Porque muitas vezes a gente quer conquistar algo, a gente sonha com algo que aos nossos olhos parece ser bom. Só que aí vem uma resposta e Deus diz: esse algo não é para você. E ali a gente começa a se questionar. Só que Deus sabe de todas as coisas. E muitas vezes a gente busca insistir naquilo que a gente quer e não ouvir a palavra de Deus, não ouvir a voz dele. Só que muitas vezes a gente percebe o prejuízo que aquilo traz para as nossas vidas quando a gente não ouve a voz de Deus. E a gente precisa estar sempre atento a ouvir a voz dele e a negar a nós mesmos todos os dias para seguir aquilo que ele tem preparado para nós. Aleluia, Jesus. Para seguir o caminho dele. Porque não tem como a gente querer algo bom para nossas vidas, sendo que a gente está indo contrário a tudo aquilo que ele fala para nós. Muitas vezes a gente busca uma resposta, querendo que a resposta seja aquilo que está no nosso coração. Só que muitas vezes é totalmente contrário. E aquilo machuca a gente, aquilo é difícil. Só que a gente tem que entender que é esse o processo que a gente precisa passar. É esse o processo que a gente precisa passar para criar um amadurecimento, para crescer na fé, para ter de fato experiências para contar para outras pessoas. E eu falo sempre que todas as vezes que eu vou ministrar, eu gosto de fazer um comparativo com a minha vida em si, com as experiências que eu já passei. Porque às vezes a gente escuta alguns testemunhos de algumas pessoas e é bom ouvir aquilo. Só que é ainda melhor quando a gente pode contar o nosso. Quando a gente pode Glória a contar Deus. as nossas experiências com Deus. Quando a gente pode contar tudo aquilo que Deus já realizou nas nossas vidas. E eu falo que foi um período muito grande de renúncia na minha vida, para que eu pudesse viver tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Glória a Deus. Eu menos imaginei aquilo que eu vivo hoje, que é pregar a palavra dele na minha escola, para diversos jovens. Teve um dia que entraram tantos jovens naquela sala de aula que não tinha lugar para todo mundo. Aleluia. E Deus operou grandes coisas. E eu vejo que para mim chegar nesse processo demorou um tempo. Para mim chegar nesse resultado demorou um tempo. Teve um processo. Porque isso que eu iria pregar a palavra dele aos jovens, que eu iria trabalhar com os jovens, foi entregue para mim em 2019. E eu passei a viver isso só esse ano. De 2019 para cá teve um processo. Teve momentos difíceis em que eu sim pensei em desistir. Mas ele sempre esteve ali me sustentando. Teve um processo de cura que eu precisava ser curado. Glória a Deus. De diversas feridas que eu tinha em aberto, para que hoje eu pudesse ministrar para aquelas pessoas Aleluia, que estão passando
processos que eu já passei. Teve um processo de me libertar de mim mesmo, me libertar das minhas vontades, me libertar das coisas que me afastavam do Senhor, de hábitos, muitas vezes de amizades que eu considerava bastante, mas eu não via que aquilo de certa forma me afastava do Senhor. E a partir do momento em que eu comecei a perceber aquilo, eu comecei a me afastar. E diversas pessoas da minha família às vezes perguntavam: ah, mas e fulano? Começou a pandemia, a gente se afastou. Mas na verdade era algo que eu pedia para Deus. E ali, conforme eu fui me afastando dessas pessoas, eu comecei a colocar em todas as minhas orações: eu quero pessoas que me aproximem de Ti. Aleluia, Jesus. Eu não quero caminhar sozinho, porque caminhar sozinho muitas vezes é difícil. Eu quero pessoas que me aproximem de Ti. E ali no ano passado, quando eu entrei na INDEC, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Rian, que eu falo sempre que ele se tornou um irmão na fé para mim, porque está sempre caminhando junto comigo e está sempre ali comigo. E foi uma das pessoas que mais me ajudou quando eu peguei firme em estudar a palavra. E ali eu fui conhecendo as outras pessoas, fui conhecendo a Yasmin, fui conhecendo a Laura, fui conhecendo o Jabo, que já esteve aqui na igreja também, fui conhecendo a Ana. E hoje a gente pode dizer que a gente vive em união. Aleluia, Jesus. Nos nossos almoços, a gente sempre espera dar uma hora no tarde para a gente almoçar, e da meio-dia e meia até uma hora, a gente está sempre lendo a palavra junto, a gente está sempre estudando junto. E aqui a gente vê o poder da oração, porque eu sempre pedi um amigo, eu sempre pedi pelo menos um amigo que me ajudasse a caminhar, que estivesse ali comigo. Deus me enviou vários. E eu sou eternamente grato a Deus. Aleluia, Jesus. Quando a gente começa a caminhar com pessoas que te incentivam, com pessoas que caminham junto com você, você cresce. E é muito bom você ver você crescer e acompanhar o crescimento dos seus amigos. E todos nós juntos já tivemos Glória a Deus, é diversas verdade. experiências com Deus. Já teve vezes dos meus amigos orarem por outras pessoas e eu ver elas serem curadas. E isso é algo que enche meu coração de alegria. Porque muitas vezes a gente fala também que a gente quer fluir em coisas, só que a gente não tem a atitude para aquilo. Muitas vezes a gente não tem a atitude, muitas vezes Deus coloca a situação na nossa frente, muitas vezes para a gente orar por alguém ou coisas do tipo, e a gente não faz. E eu vivi assim. Eu literalmente vivi assim uma vez em que havia uma pessoa com a gente que ela tinha machucado o joelho. E ali o meu amigo falou: alguém quer fluir em cura? E ali a gente meio que se reprimiu. A gente meio que ficou com um certo receio. E ali ele olhou para aquela pessoa e ela tinha gastado bastante dinheiro com remédios e ela, a partir do momento que ele orou, ela falou assim: eu comprei remédio em vão, porque eu não sinto mais nada. Aleluia. Glória a Deus. E a gente precisa ter essa atitude. A gente precisa ter a atitude para viver coisas novas da parte de Deus. Se a gente quer viver uma cura, a gente precisa ter a atitude. Muitas vezes a gente quer ser curado, mas a gente não quer ter a atitude para chegar a ela. É verdade, Deus. O Senhor é aquele que cura e sara todas as feridas. Mas será que a gente tem de fato ido até Ele? Meu Deus. E algo que me chama muita atenção é sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. Naquela época ela era mal vista pela sociedade. Ela era vista como impura. Só que ela não se importou com o que as outras pessoas pensavam sobre ela. Ela não se importou com nada daquilo. Aleluia. Ela tinha fé. Ela cria em Jesus.
independente do que as pessoas estavam falando sobre ela, ela foi até Jesus. Ela teve a atitude de tocar na orla dos seus vestidos. Aleluia, glória a Deus. Então muitas vezes a gente fala, Senhor, eu quero viver a cura. Senhor, eu quero viver isso. Só que a gente não tem atitude. A gente continua na nossa zona de conforto. E para ela era complicado passar por toda a multidão. Mas ela saiu da zona de conforto dela, porque ela queria viver algo novo da parte de Deus. Ela queria viver coisas novas da parte do Senhor. E muitas vezes quando a gente fala sobre viver as coisas novas da parte de Deus, não basta apenas a gente orar, mas a gente tem que ter a atitude. A gente tem que ter a atitude para viver essas coisas novas da parte de Deus. E foi isso que foi ministrado no meu coração. E como eu falo sempre, eu gosto sempre de separar frases, muitas vezes até trechos de música. E depois de toda essa ministração que veio ao meu coração, a gente percebe que a gente não é nada sem Ele. Glória a Deus. Sobre as nossas vidas. Meu Deus. E que a gente de fato precisa dele para todas as coisas. E a gente entende também que não adianta de nada a gente ter todas as coisas, a gente ser rodeado de pessoas e a gente não tem a presença dele. Se a gente não tem ele dando essas coisas. Porque como eu disse no início, às vezes você procura pessoas da sua família, procura amigos, mas eles não estarão ali. Mas ele é aquele que está ali em todos os Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente prioriza coisas, só que toda a nossa vida desanda. Só que quando a gente prioriza ele, tudo começa a dar certo. E ali eu separei um trecho do louvor, o que os homens dizem, que diz: para que riquezas, se eu decidir lá, de onde a glória não dá para comparar? Para que tesouros, se eu desfiz os meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Que nós venhamos meditar sobre isso. Que nós venhamos entender que de nada vale a gente ter riquezas, de nada vale a gente ter tesouros, de nada vale a gente ter diversas pessoas ao nosso redor, se a gente não tiver a presença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que nós venhamos a cada dia buscar a libertação do nosso eu, buscar negar a nós mesmos todos os dias, negar as nossas vontades, os nossos desejos, para viver algo novo, para viver coisas novas da parte dele. E foi essa palavra que Deus trouxe no meu coração, e assim como essa palavra falou comigo, desde o dia em que eu abri a minha Bíblia, que eu comecei a estudar sobre isso, que essa palavra possa ter falado com você. Aleluia, Que essa Jesus. palavra não venha voltar vazia, mas que ela venha fazer morada nos nossos corações. Amém. E que nós venhamos colocar sempre isso nos nossos corações e entender que Ele é tudo para nós. Ele é o suficiente. Ele é tudo o que a gente precisa. Pai amado, Pai querido, ao Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor Deus, meu Pai, por Aleluia, essa Jesus. oportunidade, Senhor Jesus, que você me concedeu, Senhor Deus, meu Pai, de trazer essa palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Ó Pai eterno, Pai querido e santo, que cada um, Senhor Deus, meu Pai, possa ter entendido, Senhor Deus, meu Pai. Meu Deus. Espírito Santo, Senhor Deus, meu Pai, venha ter falado, Senhor Deus, meu Pai, no coração de cada um, Senhor Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus. Ó Senhor Deus, meu Pai, que venhamos refletir sobre isso, Pai eterno. Glória a Deus. Que venhamos entender que o Senhor é Obrigado, suficiente, Santo Deus. de que nada vale as riquezas, de que nada vale os tesouros. É Senhor Deus, meu verdade, Pai. Jesus. Nada vale isso, Senhor Deus, meu Pai, se não tivermos a Tua presença, Senhor Deus, meu Pai. E que assim como o Senhor se desfez de tudo, Senhor Deus, meu Pai, por amor a nós, Senhor, meu Aleluia, Pai, Jesus. que venhamos, Senhor Deus, meu Pai, nos desfazer, Senhor Deus, Glória a das Deus. nossas vontades, dos nossos desejos, Senhor Deus, meu Pai, que venhamos buscar a libertação, Senhor Deus, meu Pai, Aleluia, Senhor Deus, meu Pai, para viver coisas novas, Senhor Deus, meu Pai, da Tua parte, Senhor Deus, meu Pai. Ó, Senhor Deus, meu Pai, que não venhamos, Senhor Deus, meu Pai, Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, que queremos viver coisas novas, Oh, Senhor Deus, Deus meu Pai, poderoso. mas que venhamos ter essas atitudes, Senhor Deus, meu Pai, e que primeiro, Senhor Deus, meu Pai, venhamos, Senhor Deus, meu Pai, ter a atitude, Senhor Deus, meu Pai, Glória a Deus. de negar as nossas vontades, Senhor Deus, meu Pai, de negar os nossos desejos, Senhor É Deus, meu verdade, Pai, Senhor. e entender, Senhor Deus, meu Pai, que os Teus planos, Senhor Deus, meu Pai, são perfeitos para nossas vidas, Senhor Deus, meu Pai, e que é tudo de bom, Senhor Deus, meu Pai, que possamos ter, Senhor Deus, meu Pai, Bênção nas mas os nossas nossos vidas. planos, Senhor Deus, meu Pai, muitas vezes
parecem serem certos, Senhor Deus, meu Pai, mas os teus planos, Senhor Deus, meu Pai, sobre as nossas vidas, Senhor Deus, meu Pai, é algo com fundamento, Senhor Deus, meu Pai, é algo que será bom para nós, Senhor Deus, meu Pai, e nós, Senhor Deus, meu Pai, Aleluia. assim como Pedro, Senhor Deus, meu Pai, que não entendia, Senhor Deus, meu Pai, os planos de Deus. Ó, Senhor Deus, meu Pai, muitas vezes é difícil entender. É verdade, é difícil entender a maneira que o Senhor tem de trabalhar, Senhor Deus, meu Pai. Muitas vezes é difícil, Senhor Deus, meu Pai, entender, Senhor Deus, meu Pai, o teu falar, Senhor Deus, meu Pai, os teus corações, Senhor Deus, meu Pai. Mas que nós venhamos, Senhor Deus, meu Pai, continuar caminhando, Senhor Deus, meu Pai, continuar caminhando, Senhor Deus, meu Pai. Entendendo, Senhor Deus, meu Pai, que se o Senhor prometeu algo para nós, certamente o Senhor cumprirá. Que se estamos passando por um processo, Senhor Deus, meu Pai, é porque esse processo nos dará amadurecimento, Senhor Deus, meu Pai. E que o processo, Senhor Deus, meu Pai, não dura para sempre, Senhor Deus, meu Pai. Eu creio. O processo tem um estágio final. Ó, Senhor Deus, meu Pai, venha, Senhor Deus, meu Pai, nos abençoar, Senhor Deus, meu Pai, que nós não venhamos, Senhor Deus, meu Pai, nos esquecer, Senhor Deus, meu Pai, que a tua palavra diz, Aleluia, Jesus. que buscam, Senhor Deus, meu Pai, não serão desamparados, Senhor Deus, meu Pai. Que nós venhamos a entender, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor não nos abandona, Senhor Deus, meu Pai, que nós venhamos a entender, Senhor Deus, meu Pai, que nós precisamos buscar, Senhor Deus, meu Pai, diariamente, Senhor Jesus, se quisermos, Senhor Deus, meu Pai, ser parecido cada vez mais contigo, Senhor Deus, meu Pai, que venhamos buscar, Senhor Deus, meu Pai, no nosso secreto, Senhor Deus, meu Pai, Senhor, quanto tem um ser, Senhor Deus, meu Pai, mas que nós venhamos, Senhor Deus, meu Pai, de pouco em pouco, Senhor Deus, meu Pai, buscando, Senhor Deus, meu Pai, até criarmos a constância, Senhor Deus, meu Pai, até ser algo, Senhor Deus, meu Pai, um hábito de todos os dias, Senhor Deus, meu Pai, buscar, Senhor Deus, meu Pai, ler a tua palavra, Senhor Deus, meu Pai, de buscar no secreto, Senhor Deus, Glória meu a Pai, Deus. que venhamos, Senhor Deus, meu Pai, voltar, Senhor Deus, meu Pai, a ter a vontade, Senhor Deus, meu Pai, de entrar, Senhor Deus, meu Pai, no santo, Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, no santo lugar, Senhor Deus, meu Pai, para que o Senhor possa, Senhor Jesus, operar, Senhor Deus, meu Pai, e realizar grandes coisas, Senhor Deus, meu Pai, nas nossas vidas, meu eterno, Pai querido e santo. Ó, Pai eterno, Pai querido e santo, continua conosco nessa noite, Senhor Deus, meu Pai, e que nós venhamos, Senhor Deus, meu Pai, refletir sobre essa palavra, Senhor Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus. Ó, Senhor Deus, meu Pai, que venhamos buscar, Senhor Deus, meu Pai, vivê-la, Senhor Deus, meu Pai, e que grandes coisas, Senhor Deus, Glória a Deus, possam, é verdade. operar nas nossas vidas, Senhor Jesus, e que a cada dia, Senhor Deus, meu Pai, venhamos buscar cada vez mais a tua palavra, Senhor Deus, meu Pai, para sermos transformados, Senhor Deus, meu Pai, edificados por ela, Senhor Deus, meu Pai. Ó, Senhor Deus, meu Pai, a tua palavra é aquela que liberta, Senhor Deus, meu Pai, é aquela que Aleluia, Jesus. a tua palavra, Senhor Deus, meu Pai, é aquela que traz cura, Senhor Deus, meu Pai, para as feridas da alma, Senhor Deus, meu Pai, que venhamos sempre entender isso, Senhor Deus, meu Pai. Ó, Senhor Deus, meu Pai, entender que o Senhor é aquele que estará conosco em todos os momentos, Senhor Deus, meu Pai, por mais que nós nos sentimos sozinhos, Senhor Deus, meu Pai, muitas das vezes o Senhor é aquele que não nos abandona, aquele que É verdade. em todos os momentos, Senhor Deus, meu Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor Deus, meu Pai, por essa palavra, Senhor Deus, meu Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, meu Pai, possa ter falado, Senhor Deus, meu Pai, também no coração dessas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão assistindo essa live. É verdade, Pai. Jesus. Que essas pessoas possam ser transformadas, Senhor É, Deus, meu Pai, Jesus, pela tua amado. palavra, Senhor Deus, meu Pai. Que a cada dia, Senhor Deus, meu Pai, venhamos buscar ser mais parecidos contigo, Senhor Deus, meu Pai. Aleluia. Buscar, Senhor Deus, meu Pai, mudar os nossos hábitos, Senhor Deus, meu Pai, os nossos costumes, Senhor Deus, meu Pai. Verdade, Parecer, Deus. Senhor Deus, meu Pai, o Senhor nas nossas vidas, Senhor Deus, meu Pai, que venhamos assumir, Senhor Deus, meu Pai, Glória a identificar Deus. que temos em Ti, Senhor Deus, meu Pai, sem se preocupar com o que as pessoas pensam sobre nós, É verdade, sem se preocupar Deus. com isso, Senhor Deus, meu Pai, mas Meu entendendo, Deus. Senhor Deus, meu Pai, que somos pequenos cristos, Senhor Deus, meu Pai, Santo somos pequenos Deus. cristos. Temos que buscar cada dia mais ser parecidos contigo, Senhor Deus, meu Pai, para que as pessoas possam, Senhor Deus, meu Pai, ver o brilho do Teu Aleluia. Espírito nas nossas vidas, Senhor Deus, meu Pai. Mas para isso precisamos, Senhor Deus, meu Pai, da libertação do nosso eu, e que venhamos buscar por isso diariamente. Aleluia, Senhor Deus, Pai. Jesus. Pai eterno, Pai querido e santo, são essas questões que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, Amém, Jesus. Pai, amém. Glória. Glória a Deus. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Só. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala de diversas formas, Deus fala de diversas maneiras. Todo começo não é fácil, né? Eu ainda sou tímido até hoje, né, profeta?
Sou tímido até hoje. É assim mesmo, aos poucos as pessoas vão se desenvolvendo. Deus fala de diversas formas, de diversas maneiras, e às vezes uma palavra só basta para mudar uma vida, para mudar uma situação. Porque como foi lido na leitura oficial, o centurião chega para Jesus e fala: só quero uma palavra. Se tu disser uma palavra, o meu criado sarará. Então, se Deus falou com você, guarde ela. Guarde essa palavra na tábua do seu coração, porque Deus fala de diversas formas e de diversas maneiras. Amém? Vamos colocar de pé, estamos chegando ao término do nosso culto. Vem aqui, profeta. Vamos orar pelo profeta. Gilmar, vimos. Gilmar completou mais um ano de vida. 70 e quantos anos? 89? 93. Gilmar é uma bênção. Aí sua família. Está trabalhando, não é? Sempre falo: profeta, põe a tua barba de boi, profeta, porque a tua hora está chegando. Não está completando mais um ano de vida. Deus possa cada dia mais lhe dar graça, saúde, né? Junto à sua família. Que você seja próspero, abençoado, que os olhos do Senhor sempre continuem sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Agradecemos, irmãos, que vieram estar conosco. Muito obrigado. Aqueles que não vieram, vamos orar por aqueles que não vieram, porque Deus sabe o motivo e Deus sabe todas as coisas. Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar pelo nosso irmão. Senhor Jesus querido, Deus Santo e Filho, de poder, de bondade e de misericórdia, queremos novamente te louvar, te agradecer, exaltar o teu nome, por tudo que tens feito por nós na nossa vida até esse presente momento. Que agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho, do Gilmar. Toma em tuas mãos de poder, Senhor, multiplica os seus anos de vida, que o teu filho venha a ser abundantemente abençoado por ti, com o teu poder, a tua graça, a tua glória, a tua unção, seja sobre a vida do teu filho, Senhor. Que essa data venha, Senhor, a se repetir em muitos e muitos anos, Senhor, sobre a vida do teu filho. Assim nós agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho, que o Senhor tem trazido até essa igreja para partilharmos, Senhor, da comunhão, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, por cada um que aqui está, toma a cada um em tuas mãos de poder. Se há alguma coisa em nossas vidas, Senhor, que não é do teu agrado, venha nos libertar, segundo a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia, pois a tua palavra diz, Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Não há, Senhor, barreiras, não há dificuldade, não há portas fechadas, não há nada que possa impedir o teu agir, o teu mover, o teu trabalhar. E nós queremos tomar posse do poder e da autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Filho amado, e ordenamos nessa noite que caia por terra todo levante do mal, toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra a vida dos teus filhos, contra seus sonhos, contra aquilo que o Senhor já tem ministrado em seus corações, que caia por terra nessa noite, do poder e da autoridade que há no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Diz a tua palavra, Senhor, que ninguém pode tomar as armas do valente sem antes maniatá-lo, sem antes amarrá-lo. Mas nesta noite nós tomamos posse do poder e da autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Filho amado, e profetizamos a cura interior, a cura na alma, a cura, Senhor, das enfermidades, Senhor, da mente e do coração, porque o Senhor é aquele que ministra sobre as nossas vidas. Se alguém enfermo aqui nessa noite, estenda as tuas mãos de poder, cura, Senhor, toca na enfermidade, porque a tua palavra diz, Senhor, que ali no madeiro o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre os teus lombos, Senhor, e pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Visita agora, Senhor, o lar dos meus irmãos. Visita, Senhor, entra com providência. Aquele que veio buscar de ti uma resposta, aquele que entrou aqui falando: Deus, eu não aguento mais, está muito difícil. Envia o teu anjo, Senhor, para segurar nas mãos de cada um, porque a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos para segurar nas nossas mãos, para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. Eu quero profetizar nessa noite
vida dos meus irmãos, que toda palavra de maldição lançada, Senhor, muitos aqui nesta noite, Aleluia, Jesus. ficaram famosos, Meu Deus. Jesus. porque escreveram seus nomes, Senhor, e colocaram nas encruzilhadas. Tem gente aqui nessa noite, pegaram o teu nome, colocaram na boca do sábio e amarraram. Eu não sei para que tudo isso, mas o teu Deus, o teu Senhor, nesta noite quebrou tudo aquilo que vinha contra a tua vida, porque Ele te pergunta nessa noite, operando eu, quem impedirá? Aleluia, Jesus. Meu O inimigo pode achar que você não vai saber, Deus. mas Deus vai te revelar a pessoa que fez isso, porque tem gente falando, será, Senhor? Meu Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. E eu ouço o som das correntes sendo despedaçada nesta noite. Porque a palavra diz, irmão, por causa da unção, o jugo será despedaçado. E hoje é o dia da tua vitória. Creia! Glória a Deus. Você não veio aqui à toa. É mais um culto. E será que vai acontecer? Acontece justamente aquilo que Deus quer. Aleluia. Porque o culto é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Tudo pertence a Ele. Deus era os teus filhos em paz, debaixo das tuas potentes mãos. Cobre com teu sangue, Senhor. Livra do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário. Glória a Deus. Aqueles que há muito tempo não têm, Senhor, uma noite de paz. Meu Deus. Não tem um sono tranquilo e reparador. Meu Deus. Nessa noite o Senhor vai te cobrir com as suas asas. Vai dormir igual criança nova. E cuidado para não perder a hora, porque Deus não dorme e tem cuidado da tua vida e permanecerá cuidando da sua vida. Sendo as suas mãos para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as muitas consolações do Espírito Santo seja sobre as suas vidas, e todos dizem